Você é interessado em investir na construção civil, construindo casas ou outros imóveis para venda? Pode ficar interessado nesse vídeo, porque já deve ter percebido que simplesmente fazer as contas no papel não necessariamente revelam se o negócio é bom ou não. Então vem comigo que eu vou te mostrar essa planilha gratuita que você pode baixar e fazer uma simulação para saber se o seu investimento vai ser bom ou não. Se você não me conhece, meu nome é Guilherme Boari e eu sou engenheiro civil. E há alguns anos eu já venho desenvolvendo planilhas para investimentos, focados ali em renda variável, renda fixa e outros tipos de investimento. Mas dessa vez eu estou começando um projeto novo chamado Planilhas para Obras. Então esse é o primeiro vídeo do canal e eu quero mostrar para vocês essa planilha que é bem rapidinha e pode te ajudar bastante na hora de tomar a decisão se vale a pena construir ou não. Começando por orientações iniciais, você vai perceber que os campos em verde são campos para serem digitados e os campos em cinza são campos calculados automaticamente, não sendo necessário nenhum tipo de inserção. Então, você já deve imaginar que em dados do empreendimento, você já saiba qual que é o tipo de construção que você esteja vendo. Então, se é uma construção residencial, se é uma construção comercial ou se é uma construção industrial, nesse momento não impacta em nada na planilha, é mais para você ter aqui o cadastro inicial. E o padrão da construção vai ser baixo, médio ou padrão alto, a cidade e qual que é o estado. Eu estou fazendo um exemplo aqui, padrão residencial médio em Curitiba, no Paraná. E tendo em vista esses dados que são fundamentais para obter o preço de mercado de construção, aqui a gente não está entrando em orçamento, a gente vai entrar numa estimativa que é dada pelo CUB. Eu vou mostrar para vocês como busca esse valor. Nesse exemplo, eu vou utilizar a construção de 4 unidades com 75 metros quadrados cada unidade. Então, isso daria uma área equivalente de 300 metros quadrados. E aqui a gente vai entrar nas estimativas do projeto. Então, basicamente, a data de início do fluxo de caixa, ou seja, quando vai acontecer a primeira movimentação de recursos, tanto de entrada quanto de saída, para que a linha do tempo da planilha funcione corretamente. Em seguida, a data da aquisição do terreno, eu estou colocando na mesma data em que ocorre o fluxo de caixa, mas aqui a gente pode modificar. Então, a gente pode colocar, por exemplo, que eu vou comprar o terreno no dia 15 do 12 ou no dia 15 do 11 de 2023. Agora você vai ter que estimar alguns prazos para que consiga montar efetivamente um fluxo de caixa e verificar justamente os retornos da forma correta. Então aqui eu estou estimando 200 dias para projeto e aprovação, isso varia de cidade para cidade, vale a pena consultar com o arquiteto que você estiver imaginando em contratar. Depois disso, o prazo para execução da obra, 360 dias é um prazo razoável para construir essas 4 unidades de 75 metros. Isso também vai depender do empreiteiro ou da construtora que você for contratar. E no prazo para realização da venda, isso depende muito de como você faz a gestão. Se você vai contratar corretor, se você já vai começar a comercializar antes da venda, antes da construção. Então, nesse caso, eu estou considerando que ele vai ser vendido no meio da obra, ao 6º mês a gente já vai ter todas as unidades vendidas. Então, eu estou colocando 380 dias para a venda das 4 unidades. Claro que aqui você pode me falar, mas pode ser que seja vendida uma unidade em 6 meses, a segunda unidade em 7, 8 meses, não tem problema. Nesse caso aqui é simplesmente uma idealização, dá para depois melhorar e desenvolver melhor essa questão dos prazos. Mas nesse vídeo e nessa planilha é uma versão relativamente simplificada do processo. Então, entrando agora no primeiro item, que são os custos relacionados com a aquisição do terreno. É bem simples, você vai colocar o valor da aquisição do terreno, o ITBI já está pré-definido em 2%, isso varia de prefeitura para prefeitura. O fundo de reserva, R$0, eu coloquei aqui, se você tiver esse custo. Escritura, certidão, custos com advogados ou outros custos, você detalha tudo aqui. Então temos um custo aqui de 350 mil na aquisição desse terreno. Depois disso, temos alguns custos de projeto. Então temos a sondagem do solo, temos as aprovações e o alvará. Coloquei aqui R$2.000. Então temos também o projeto de arquitetura, o projeto estrutural, o hidrossanitário. Isso daqui tudo você já consegue, antes de começar o projeto, você já consegue estimar esses valores. Então são valores que você pode orçar, pode conversar ali com o arquiteto, com algum engenheiro que esteja buscando e vai encontrar esses valores para colocar aqui na planilha. Eu estou colocando valores de referência, mas não representam exatamente os valores que você vai estar pagando aí na sua cidade. Agora, custos durante a construção. Aqui envolve aquela questão da cidade e o tipo de obra. Nesse caso que a gente optou por fazer pelo Paraná,
em Curitiba, eu busquei aqui no Google CUB Paraná. Esse nome você vai buscar, CUB, que é o custo unitário básico. Então, você vai encontrar, normalmente, os sindicatos eles oferecem essas tabelas. Então, você vai clicar na tabela CUB do sindicato aí, que aparecer no Google, seleciona a tabela completa, e aqui você vai ter duas opções, sem desoneração e desonerado. Isso basicamente diz se a folha de pagamento é onerada, tem os encargos, ou é desonerada. Nesse caso, eu vou selecionar sem a desoneração, porque eu quero os custos mais altos para a gente ter uma referência mais precisa, tá? Então, quando a gente abre a tabela, ela varia de sindicato para sindicato, mas nesse caso nós temos aqui padrão normal. Deixa eu puxar para cá, para vocês verem melhor. Vocês têm aqui padrão normal, R1, que é residência unifamiliar. Depois você tem o prédio popular. Depois você tem o R8, que é multifamiliar, mas essas nomenclaturas você consegue também encontrar aqui em descrição das siglas. E você tem aqui, já vai estar sabendo, residência unifamiliar padrão baixo, residência unifamiliar padrão normal. Então aqui tem a descrição do que é, de como foi feito essa conta, né? Então a gente vai estar usando basicamente o R1. Você pode me perguntar, mas não é uma casa para 4 famílias? Realmente é uma casa para 4 famílias, ou algumas casas, uma do lado da outra, depende de como é o projeto. Mas o padrão de cada casa é uma casa unifamiliar. Tá? Vai ter a sua garagem própria, vai ter o seu acesso próprio, então a gente vai considerar esse valor de R$ 2.803,51. Se você fizesse de uma outra forma, se fosse um prédio, talvez você teria que considerar um outro valor. Eu vou considerar esse valor porque eu gosto de ser um pouco mais conservador. Depois, em custos extras, você vai ter que definir ali mais ou menos por cima se terá piscina, como é que será o muro, se tem muro de arrimo, se tem terraplenagem, como é que vai ser o paisagismo, se você vai colocar portão. Esse tipo de coisa são custos adicionais ali à sua obra que não estão contemplados nesse valor aqui, unitário por metro quadrado. Então aqui você pode colocar 100 mil, 60 mil, depende aí, você vai ter que criar uma estimativa, porque nesse primeiro momento, sem ter um orçamento definitivo da obra, você vai ter que simplesmente estimar esses valores. Depois disso, você tem bônus e despesas indiretas. O que isso significa? Se você for contratar um engenheiro ou um arquiteto para administrar sua obra, ele provavelmente vai cobrar um percentual da obra. Se você for contratar uma construtora, ela vai te cobrar um valor bem maior, porque ela tem vários encargos, vários custos abaixo dela. Isso vai chegar em torno de uns 35%. Aqui eu não estou dizendo com certeza, mas pode ser que o preço do projeto encareça, porque você vai ter que comprar a casa direto com uma construtora e ela vai ter que comprar os materiais. Então tem bitributação, tem uma série de fatores que levam em conta. Você precisa decidir qual que é o formato de construção que será adotado. Eu vou colocar aqui 10%, que acredito que hoje em dia é uma taxa que você consiga negociar diretamente com o engenheiro ou com o arquiteto para realizar a construção dessa sua casa e a administração da obra. E custos mensais com contabilidade, isso daqui depende se você for fazer através de uma pessoa jurídica ou através de uma pessoa física. Fazendo através da pessoa física, a princípio, se você combinar direito com o engenheiro, ele já vai te dar todos os documentos, todas as notas fiscais, para que você possa arquivar e depois fazer a sua contabilidade no seu imposto de renda pessoa física, enfim. Essa parte você negocia diretamente com o engenheiro. Agora precisamos analisar a venda. Então, o valor do metro quadrado bruto, ou seja, qual que é o valor que você vai anunciar já com os descontos que você imagina dar. Não adianta você colocar aqui o valor para depois abaixar o preço na hora da venda. Então aqui você coloca o valor que você quer efetivamente fechar o negócio. Eu estou colocando 6.500, mas vale a pena você verificar o metro quadrado que a região está oferecendo para obras novas, é claro, e colocar aqui também já em consideração os custos, né, como comissão do corretor de imóveis ou outros custos que você venha a ter anúncio, vai fazer anúncio no Google, vai fazer um outdoor, vai fazer alguma coisa, então você coloca aqui os custos e já vai ter aqui o valor da venda descontado desses custos, ou seja, qual que é o valor que você efetivamente vai estar recebendo. E com esse valor a gente consegue ter uma ideia de tributação. Aqui você pode escolher entre pessoa física e pessoa jurídica e os impostos eles estão aqui estimados também, mas aqui vai de acordo com o seu perfil. Então 15% no caso do ganho de capital sobre a pessoa física. Então ele vai considerar quanto que você custou, quanto você gastou no investimento, quanto você vai estar colocando no bolso e vai tributar em cima disso. Se você for pessoa jurídica, você pode aqui analisar se vale mais a pena ir por um lado ou se vale mais a pena ir pelo outro.
Nesse caso eu coloquei pessoa física, mas se você quiser você muda para pessoa jurídica e ele já vai passar a considerar como imposto de acordo com o tipo de natureza que será apurado o imposto. Passando agora para cronograma de obra e recebimentos, o que isso daqui significa? A gente vai colocar aqui quanto tempo vai levar para estar acontecendo as coisas que vão determinar o fluxo de caixa. Então, a aquisição do terreno a gente já definiu lá em cima. Mas aqui você pode parcelar esse terreno. Comprei em 4 parcelas, em 5 parcelas. Isso impacta diretamente no fluxo de caixa. Então, estou colocando aqui de exemplo 4 parcelas. Na etapa da construção, estou colocando aqui a data inicial também já considera lá em cima que a gente cadastrou o número de dias para começar a obra e já está também calculado 12 meses, que seriam os 360 dias que a gente também colocou lá em cima. Ele vai dividir por 30 e vai aproximar aqui para a gente ter uma ideia de quanto custo você vai ter ao longo dos meses. Obviamente que aqui a gente está considerando valores fixos em todos os meses, que também não é exatamente como acontece na vida real, mas para efeitos de dimensionamento, de estrutura aqui do projeto, dessa forma acaba sendo bem razoável. Depois entrando na etapa da venda, essa daqui é a etapa mais complicada, porque obviamente a gente está prevendo uma situação. O ideal seja que você faça essa previsão com o máximo de precaução possível, ou seja, você não pode colocar que você vai vender logo em seguida, que a pessoa vai ter dinheiro para te pagar. Então aqui eu estou colocando um cenário em que você recebe na entrada 5% do valor. Lembrando que a gente fez a venda na metade da obra, ele vai lá e paga 5% do valor da obra em uma parcela, tá? Logo, quando ele compra, ele já paga essa parcela de 5%. Depois eu estou colocando aqui que durante a obra, enquanto você está construindo, ele consegue te pagar mais 35%, mas a gente pode ajustar. Podemos colocar, por exemplo, 25% ali ao longo da obra. Ele ainda vai ter, sei lá, 9 parcelas, ou 8, ou, na realidade, se são 6 meses, ele teria que ter 6 meses. Então ele paga 25% em mais 6 meses. E depois a gente tem o recebimento na entrega da obra. Aqui você pode falar o seguinte, bom, quando entregar a obra, ele vai pegar um financiamento na Caixa e vai me pagar à vista. Ok, você coloca uma parcela, ele te pagou à vista na entrega da obra. Ou não, ou você aceita financiar diretamente com ele. Então você pode colocar aqui 10 parcelas, ele vai te pagando, sei lá, 12 parcelas. Você pode estabelecer aqui como você imagina realizar a venda. Lembrando, escolha sempre um cenário menos favorável, porque quanto pior o cenário, menor vai ficando a sua rentabilidade. E é justamente isso que você quer. Você quer saber se vale a pena ou não. Agora, em resultados financeiros, esse normalmente é o número que as pessoas elas calculam. E elas levam em consideração somente esse número, o que é um grande erro, e eu vou explicar para vocês. Então aqui você tem a receita, removendo o custo com as vendas, removendo o custo da obra, removendo os impostos, então você tem aqui a margem sobre o investimento. Mas não necessariamente esse número indica se o negócio é bom ou se o negócio é ruim. E eu vou te explicar, porque o mais importante é a avaliação dos indicadores. E o primeiro indicador que a planilha te traz é a exposição de caixa. O que isso significa? Significa que você precisa ter esse valor para conseguir realizar o fluxo de caixa na maneira que está sendo prevista. Porque em determinado momento você passa a receber, você dimensionou aqui que na metade da obra você já começa a receber alguma coisa. Então, dependendo do cenário, você pode, por exemplo, você pode começar a obra com a obra já vendida, com a casa já vendida, e você tem recebimentos, então você ajusta isso e a sua exposição de caixa acaba sendo menor. Imagina, você está aqui falando de um faturamento de 2 milhões, mas com uma exposição de 780 mil. Ou seja, acaba sendo interessante se você conseguir vender ele na metade da obra. Se você vender ele antes, vai ser ainda melhor. Já a taxa de retorno, ela avalia todo o fluxo de caixa desde a aquisição do terreno, porque você começa a gastar e você só vai ter a venda muito lá para frente. Então, não necessariamente esse resultado que a gente fala aqui em cima de 40% acaba sendo o único resultado a ser avaliado. A gente tem que sempre olhar qual que é a taxa de retorno do projeto, de acordo com os fluxos de caixa. Então, 16,47% acaba sendo maior do que a taxa atual da Selic, que ela te paga. Lembrando que aqui a gente está falando em retorno anual. Então, de acordo com o tamanho do projeto, da dimensão do projeto, a gente tem o retorno anual de 16,47%. Aqui, essa taxa, esse valor, você consegue comparar
com a taxa Selic, com a taxa de outros tipos de investimento. Acaba sendo um investimento, nós utilizamos algumas medidas com uma certa precaução, mas você pode, inclusive, forçar mais, colocar, por exemplo, a venda somente no final da obra, na entrega da obra, e você vai avaliando a taxa de retorno, se justifica o investimento ou não, porque às vezes você olha aqui a margem sobre o investimento de 40% e acha que é um excelente negócio, mas na realidade a taxa que você precisa olhar é a taxa de retorno interna do projeto. E além disso você tem também o payback, que seria quanto tempo você precisa para que todo o investimento que você fez volte para o seu caixa. Esses 28 meses a gente consegue olhar aqui no gráfico de fluxo de caixa, que seria exatamente nesse momento aqui. Seria nesse mês, em janeiro de 2026. Vai vendo. Então, depois de você começar a gastar, você começa a receber e só em janeiro de 2026 você vai conseguir zerar a conta. E depois de janeiro de 2026 você consegue ver resultados. E daí isso daqui é legal porque você consegue, com alguns ajustes, você já consegue modificar e ter algumas ideias. Então, por exemplo, se a gente muda que o recebimento na obra vai ser feito de uma única vez na entrega da chave, a gente coloca aqui uma parcela, olha só como é que muda. A nossa taxa de retorno vai para 24%. Então, quando você está avaliando essas coisas, você tem que ter em mente que se você for fazer esse tipo de parcelamento, vou entregar na entrega das chaves, ele vai me pagar parcelado em 10 parcelas. Tudo bem, mas se atente em colocar uma taxa de juros, porque senão você pode acabar perdendo parte do seu investimento. Então, se você receber direto, você tem aqui 24%. Se ele te pagar em 10 parcelas, vai cair para 15%. Então, você precisa ter uma cobrança de 10% a mais em cima dessa cobrança que você vai fazer dele. Essa cobrança tem que entrar como juros, senão você está financiando a casa para ele sem nenhum custo. Então, tudo isso muda o fluxo de caixa. O seu payback cai para 19 meses. Entendeu? Essas composições que você precisa atentar antes do projeto, durante o projeto e durante a venda, para saber se efetivamente o seu negócio de construir para vender vai ser rentável ou não. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa planilha. É uma planilha relativamente simples. Espero que aqui no canal eu consiga trazer muitas outras planilhas que eu já trabalhei a minha vida inteira trabalhando com obras, e espero que vocês gostem e desfrutem também dessas planilhas. Nos vemos no próximo vídeo.